por aí? Bom, espero que sim! Hoje eu estou aqui para ensinar você a realizar um delineado que não exige tanta precisão, o delineado esfumado. Se você quer aprender essa técnica, você precisa assistir o vídeo de hoje até o fim. Bora lá! Bora começar então essa maquiagem. O primeiro passo é neutralizar as pálpebras. Para isso, eu vou utilizar o BT Multicover M10 da linha Bruna Tavares. Neutralizar as pálpebras antes de começar a maquiagem dos olhos ajuda a maquiagem daquela região pigmentar mais e também aumenta a sua durabilidade. Se você já se maquia há algum tempo e domina o esfumado, você não precisa selar a sua pálpebra antes de vir com a sombra. No entanto, se você é iniciante, eu recomendo que você sele, porque dessa forma você sentirá mais facilidade na hora de esfumar a transição entre as sombras e até as marcações superiores, a do canto externo, enfim. Para isso, eu vou utilizar o pó compacto ultra fino da Dylos, a minha cor é a D7. Lembrando, você não precisa usar muito pó nessa etapa da maquiagem, é só um pouquinho para tirar aquele aspecto extremamente pegajoso que o corretivo deixa e facilitar então a sua vida na hora de esfumar as sombras. Bom, a ideia de hoje é criar um delineado esfumado e como eu sei que a maioria de vocês tem dificuldade no delineado, eu já coloquei essa fita adesiva aqui no canto externo justamente para mostrar como vocês podem criar um delineado bonito sem muita dor de cabeça. Depois de neutralizar as minhas pálpebras, colar as fitas aqui no canto externo, agora é hora de começar esse delineado. Para isso eu vou utilizar o quarteto Pôr do Sol da Ludurana. O primeiro passo é pegar um pouquinho dessa sombra preta, é sempre importante remover o excesso do pincel, ainda que a gente não esteja com a pele pronta, não é legal que o pigmento preto caia na nossa pele, porque ele é um pigmento mais difícil de remover, e mesmo depois higienizando a sua pele antes de começá-la efetivamente, você pode ter dificuldade. Depois que eu já removi o excesso de sombra do meu pincel, eu venho bem rente à raiz dos meus cílios superiores, depositando esse preto. Tome cuidado para não deixar esse traço muito grosso. Crie uma linha bem fina, bem rente aos cílios. Percebam que o traço criado não é longo. Eu não trouxe ele até o meu canto interno e eu não alonguei ele muito no canto externo. Por quê? Para eu ter liberdade na hora que eu for esfumar essa sombra. Ainda utilizando o mesmo quartetinho, agora eu vou trabalhar com a sombra marrom. Essa sombra marrom vai me auxiliar no esfumado da sombra preta que foi aplicada anteriormente. Para me auxiliar nessa etapa do esfumado, eu troquei o meu pincel, eu peguei esse pincelzinho aqui, que ainda é um pincel pequeno, porém possui cerdas mais maleáveis em relação ao pincel anterior que foi utilizado para aplicar a sombra preta. Depois de remover o excesso de sombra marrom do pincel, eu venho fazendo movimentos de cima para baixo na bordinha da sombra preta para tirar toda e qualquer marcação. Percebam como a pigmentação do preto já diminuiu e como aquela marcação, responsável por deixar o delineado com aquela aparência bem clássica, já se foi também. Agora o que eu vou fazer? Eu troquei o meu pincel, vou trabalhar com um pincel ainda mais fofinho e de cerdas ainda mais maleáveis para esfumar a borda do marrom que foi aplicado anteriormente com o intuito de esfumar o preto. Para me auxiliar nessa etapa, eu vou utilizar esse tomzinho aqui de amarelo, que ainda é do mesmo quarteto, que a gente vem utilizando desde o início. Eu pego uma quantidade satisfatória de produto e eu sempre removo o excesso para não correr o risco desse pigmento cair na minha pele. Agora eu vou fazendo um movimento de vai e vem de fora para dentro, até conseguir remover a marcação que o marrom deixou. Se for necessário, pegue mais produto, remova o excesso do pincel e repita o processo. E essa dica que eu estou dando aqui para vocês de utilizar sempre um tomzinho mais claro para esfumar o tom que foi aplicado anteriormente, vale para toda e qualquer técnica, tá, gente? O ideal do esfumado é sempre a gente olhar e não ver nenhuma marcação. Então, por isso que a gente leva a sombra até lá em cima, por isso que a gente puxa a sombra aqui para fora, justamente para remover toda e qualquer marcação. E quando a gente trabalha assim com vários tons, isso facilita o esfumado e deixa ele muito mais bonito.
Removi a fita aqui no canto externo para vocês visualizarem o efeito que ela traz para esse delineado esfumado. E antes da gente seguir para a próxima etapa, tem uma coisa que é muito importante ser dita. Se antes de você tirar a fita aqui no canto externo você perceber que alguma cor se perdeu no meio desse esfumado, né, à medida que você foi acrescentando novas cores, antes de remover a fita, vai lá, pega mais um pouquinho de sombra, intensifica novamente a pigmentação daquela sombra que acabou se perdendo. Se for necessário, volta na outra sombra que você utilizou para esfumar essa, né, caso fique marcada ali na hora que você intensificou a pigmentação dela, volta lá naquela sombra para esfumar novamente a borda. Enfim, o segredo de um esfumado bonito é paciência. É sempre importante observar o contexto geral, ver onde você precisa intensificar a pigmentação ou dar acabamento e cumprir com cada etapa bonitinho para você conseguir aí no final o resultado de uma maquiagem super bonita. Vamos então para a próxima etapa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o lápis preto na linha d'água. O lápis que eu vou utilizar é esse daqui da Mariana Saad. Apliquei o lápis na linha da água, percebam que eu apliquei um pouquinho para fora do meu olho. E agora o que eu vou fazer? Com o auxílio desse pincel bem pequenininho, que inclusive foi o pincel que eu utilizei para esfumar o preto na parte superior, eu vou fazer movimentos de vai e vem de fora para dentro para conseguir esfumar esse lápis rente à raiz dos meus cílios inferiores. É sempre importante pigmentar esse espacinho que existe entre a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Não pode ficar sem maquiagem essa região, porque senão a gente vai conseguir ver a marcação entre essas duas áreas e aí o acabamento da sua maquiagem não vai ficar legal. Agora, para suavizar um pouquinho a borda desse preto, eu vou voltar no marrom que eu utilizei na parte superior para esfumar o delineado inicial. Vou pegar bastante produto, vou remover o excesso e aí eu vou repetir o processo de movimentos de vai e vem de fora para dentro para conseguir suavizar essa borda aqui que vocês estão visualizando. Como essa é uma maquiagem cheia de etapas, eu optei por realizar um olho inteiro com vocês para eu poder pontuar cada uma delas com tranquilidade. E agora o que eu vou fazer? Eu vou reproduzir a mesma coisa no outro olho, vou executar a pele completa e aí eu volto para mostrar o resultado final para vocês, combinado? Maquiagem finalizada, meus amores, reproduzi esse olho que estava faltando, elaborei a pele do zero, como vocês puderam acompanhar aí no making off. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem reproduzir, não se esqueça de me marcar e não se esqueçam também de deixar o like de vocês nesse vídeo e também ativar a notificação para vocês serem avisados dos próximos vídeos. Lembrando, todos os produtinhos que eu utilizei nessa maquiagem vocês encontram na minha loja Lumière Maquiagens e eu vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo. Então, se vocês quiserem adquirir qualquer um desses itens, basta clicar no link aqui embaixo que vocês já serão redirecionadas automaticamente para o nosso site. Então é isso, meus amores. Um beijo e vejo vocês no nosso próximo vídeo.